Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E hoje a gente vai falar sobre um período que nos remete muito ao presente. É um período no qual existe uma tentativa de modernização da sociedade e há forças conservadoras, forças reativas que vão se opor a esse processo. É claro, não é tão límpido assim, mas a gente vai tentar entender as contradições do período da República Velha até a Revolução de 1930. Pessoal, a República Velha tem como principal característica a concentração de poder nas mãos de latifundiários e políticos ligados ao sistema agroexportador. A República Velha também pode ser chamada de República Oligárquica, oligo, poucos, né? Arquia, poder, governo. Então, um governo de poucas pessoas. Precisamos lembrar de um fator fundamental, o chamado Pacto Campos Salles ou Pacto dos Governadores. Esse pacto é uma tentativa de dar estabilidade a essa república, que é recém-nascida. Vamos lembrar que a república nasce de um golpe dado em 1889 no então imperador Dom Pedro II. Os dois primeiros presidentes ali, eles são conhecidos como compõem a República da Espada, né, por serem presidentes militares, e o que nós chamamos de República Oligárquica ou República Velha vem logo depois da República da Espada. Para garantir essa estabilidade, essa governabilidade, houve um grande pacto nacional que ia desde o presidente da República até os coronéis. Como que era esse pacto? Governadores, políticos provinciais se alinhavam para garantir a manutenção do poder. Nas instâncias mais próximas aos municípios, os coronéis exerciam o seu poder de mando, né, o que nós conhecemos como mandonismo, sobre a população. Lembrando que esses coronéis influenciavam diretamente no voto, o que nós conhecemos como voto de cabresto, porque o voto era aberto, então esses coronéis controlavam em quem a população ia votar. E esses coronéis eram ligados a políticos, e esses políticos, por sua vez, ligados a políticos de maior amplitude até a presidência da República, numa tentativa de estabilizar e de dar coesão a um governo nacional. É claro, dentro disso surge o que nós conhecemos como a política do café com leite, a predominância de São Paulo e Minas Gerais dentro desse jogo político. Como vocês sabem, há uma alternância no poder entre esses dois estados. Pois bem, esse modelo era muito bom para a elite política, era muito bom para a elite agrária, mas excluía muita gente. E é dessa exclusão que surgirá uma série de movimentos, dentre eles o movimento tenentista, que a gente precisa destacar aqui, e o movimento artístico, a Semana de Arte Moderna de 1922. Vamos tratar pelo menos esses dois aqui separadamente. A Semana de Arte Moderna, que conta com nomes como Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Pagu, Patrícia Galvão, que muitas vezes é excluída, ela é deixada de lado nas análises, né? Essa série de pintores, escritores estão tentando fazer uma renovação artística no Brasil e fazer uma arte que tenha as características nacionais, características próprias, negando um pouco as influências europeias. É claro que esse movimento não é um movimento de pessoas pobres, não é um movimento de pessoas necessariamente excluídas, é de certa forma um movimento elitista, mas ele está tentando uma reconfiguração no imaginário nacional, nas artes, na literatura. É a representação, na verdade, de uma mudança do pensamento social. Já o movimento tenentista, ele surge lá no exército, portanto, tenentes que se unem contra essa política que concentra poder e pedem o fim do voto de cabresto, portanto, o direito ao voto secreto, são a favor da industrialização do Brasil, da quebra de poder dos grandes latifundiários. Então, nesse sentido, há vários vetores sociais que estão compondo essa década de 20. Ainda é preciso citar o surgimento do Partido Comunista do Brasil, que é o PCB, fundado em 1922, que vai dar voz, então, a um grupo de pessoas que, além de avançar no sistema republicano, querem transformar radicalmente as bases da sociedade brasileira. É nesse contexto todo que vai vir a Revolução de 1930.
O que acontece de fato? Uma figura que vinha ganhando muito destaque, que é a figura de Getúlio Vargas, importante lembrar, filho, né, de latifundiários, ele também próprio latifundiário do Rio Grande do Sul. Há uma organização política em torno da figura de Getúlio, de forma que ele seria uma salvação, seria uma figura forte para liderar esse processo de transformação social. Quais são os grupos apoiando essa figura que está vindo de fora da política? Claro, ele não era exatamente de fora. Principalmente setores da classe média, porque a classe média queria um governo que estimulasse o consumo, a industrialização, mas havia, na verdade, um governo que só incentivava a exportação do setor agrícola, e também apoio de setores agrícolas da periferia desse sistema político. Estou falando daqueles lugares que também dependem da agroexportação, mas que não eram São Paulo, não era Minas Gerais, principalmente Rio Grande do Sul, Paraíba. Então, há uma articulação de um grupo muito heterogêneo que vai apoiar a subida de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio vai concorrer às eleições em 29 e perde a eleição para Júlio Prestes. Porém, não aceitam a derrota. O então presidente, Washington Luiz, renuncia ao cargo da presidência, deixando vaga a cadeira da presidência da República, e Getúlio Vargas, então, em um movimento armado, vai chegar ao poder. As tropas que rumam do Rio Grande do Sul para São Paulo enfrentariam uma resistência no Paraná. Pelo menos era o que São Paulo imaginava. A verdade é que essa resistência não acontece da forma esperada e Getúlio Vargas é recebido em São Paulo por 60 mil pessoas. Enquanto isso, tropas lideradas, né, pelo estado da Paraíba, na região Nordeste, também dominavam toda a região e a opinião pública de forma geral. Então Vargas chega ao poder em 1930 a partir de um golpe de Estado. Mais uma vez a gente vê que a história do Brasil é conduzida dessa forma, de uma forma inconstitucional. Mas nós vamos ver que o Getúlio vai ser responsável por uma série de avanços sociais e também retrocessos. Por exemplo, o fechamento do Estado em cima da mídia, o controle estatal em cima da opinião pública. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Quem puder curtir e compartilhar, eu agradeço muito. E também contribuir por meio do Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$1. Muito obrigado e até uma próxima.